será a Patrícia, coordenadora de informação de estatística, e Ellison, que é o analista de sistema do Log Lab. Uma boa reunião a todos. Boa tarde, tudo bem? Então, antes que a gente inicie a explicação sobre o quadro de horário, eu quero primeiro falar para vocês qual que é a história do quadro e por que que agora surgiu aí essa alteração do quadro de horário. Então, o que que ocorre? O quadro de horário, ele surgiu da necessidade do plano de ensino. Vocês lembram que foi encaminhado para vocês um vídeo explicativo para cadastrar esse quadro de horário, e aí os secretários escolares fizeram esse cadastro, mas na época, quando o quadro foi cadastrado, vocês lembram que não tinha opção alterar? Vocês estão lembrados disso? E aí o que que ocorreu? Teve muitas unidades que uma turma ou outra acabou que errando na hora de fazer esse cadastro. Mas aí, nesse passar do tempo, nós tivemos um problema com esse quadro. Qual foi? Ele não atendia os sábados letivos, porque nós temos na rede 4 sábados letivos, e uma unidade, ela é diferenciada da outra. Então, não são todas as unidades que trabalham todos os sábados, os mesmos sábados. Então, nós tivemos que reunir com a Coordenadoria de Organização Curricular, e aí nós tínhamos um problema, né? O plano de ensino, ele já estava acontecendo, as capacitações com os coordenadores e o professor multiplicador, e aí nós tivemos um impasse, que era fazer essa alteração para que o quadro atendesse esse sábado letivo. Então, qual foi a decisão? Então, vamos desvincular o quadro de horário do plano de ensino. Mas aí, foi decidido desvincular, e aí vincularíamos o calendário escolar. E aí iniciou-se os lançamentos do plano. O que nós percebemos no decorrer desse tempo? Tinha unidades que conseguia lançar faltas e outras não, né? Teve secretários que pediam para fazer a alteração do quadro e a gente orientava, gente, não precisa mais lançar o quadro de horário, porque ele não vai ser mais vinculado no plano. E aí, foram chegando várias informações aqui de professores que uns conseguiam lançar a falta e outros não. E aí, o que que a gente conseguiu identificar? Que o quadro de horário foi desvinculado do plano. Eu já até falei. Não, já até falei. Gente, vamos desligar o microfone. Não, não quero. Eu vou olhar minha demanda. Não, escuta. Camila falou assim, eu vou deixar pedir para a Maria Elisa Picard, para a escola, secretária, e vou no lugar dela. Você não falou isso? Então, aí o que que ocorreu? Nós percebemos que o quadro, ele foi desvinculado do plano anual, semestral, bimestral e o semanal, quinzenal, porém, ele não foi desvinculado das faltas. Então, por isso que algumas unidades, os professores estavam conseguindo lançar as faltas e outras não. Então, por isso que foi um dos motivos que nós pedimos para que os professores parassem com os lançamentos, para que a gente fizesse os devidos ajustes, né? Então, aí nós tivemos que retomar esse quadro de horário e ele precisava que ele aceitasse a alteração e que também a gente pudesse incluir os sábados letivos. Então, agora, eu vou passar para o Ellison, que é da Log Lab, e ele vai explicar para vocês as alterações do quadro, quais, para quem não lançou, como deve lançar, e para quem lançou errado, como corrigir e como incluir os sábados letivos. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, vão lançando lá no chat, e ao final a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá bom? Boa tarde a todos. Vou mostrar para vocês aqui as alterações que foram feitas no quadro de horário, as melhorias que foram feitas também.
Para recordar vocês, eu estou aqui usando uma base de teste. Vocês podem olhar aqui que a gente tem aqui uma base de teste, então não é a unidade que eu usar aqui e usuário é teste também. Só para vocês terem vocês poderem ter uma noção do que a gente fez aqui e explicar para vocês como que vocês vão agir para fazer as alterações ou cadastrar os quadros de horários das turmas, tá? Então, para recordar vocês aqui, quando vocês logarem dentro do sistema, aqui na parte de manutenção, aqui em cima no menu manutenção, aqui ó, formação de turma. Vocês vão clicar aqui na formação de turma, que aqui na tela vai aparecer todas as turmas que que tem, né, na unidade. Então, aqui de todas as turmas, vou pegar de exemplo uma turma aqui do quarto ano B. Tem esse botãozinho aqui, ó, quadro de horário, tá? Clicando nele, vai abrir um quadro de horário que já está feito, previamente foi feito na unidade, que é a data de início, do dia 7/2 ao dia 15/12. O que nós vamos fazer nesse quadro aqui? Se não tivesse um quadro de horário aqui, nós iríamos criar um novo quadro de horário aqui. Como que a gente vai fazer nesse aqui? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um quadro do dia 7 ao dia 15/12. Vamos dizer que na metade do ano eu precisei trocar meu quadro de horário. Então eu vou voltar a data aqui e vou fazer um novo quadro de horário para vocês verem como é que faz um novo a partir do zero. E esse aqui nós iremos alterar também. Vou mostrar para vocês também o sábado letivo, como que é feito o lançamento do sábado letivo e como que é feita também a alteração dessas datas aqui, tá? Aqui nós temos nessa tela aqui, vai aparecer todos os quadros de horários que tem para esta turma aqui. Então, essa turma aqui atualmente tem um quadro de horário para ela pode ter 2, pode ter 3. Então, pode ser que o quarto B tenha 2 quadros, o quarto A tenha 1, o quinto tenha 1, o terceiro tenha 2. Depende de como que a unidade vai distribuir seus componentes curriculares durante o ano para o professor, se vai precisar mudar o quadro de horário ou não, tá? Primeira coisa, vamos fazer uma alteração nesse quadro de horário aqui. Vamos simular aqui. Aqui eu tenho alguns botões, que é o histórico. O que é o histórico? Toda ação que for feita vai ficar registrada aqui. Tá? Toda alteração que vocês fizerem vai ser registrada aqui nesse histórico. Então, dá para a gente saber o que foi alterado, quem que alterou, e dia e hora que alterou. Esse segundo botãozinho aqui, que vocês estão vendo, é o sábado letivo. Então, aqui eu vou cadastrar os sábados letivos desse período aqui, tá? Se eu tiver 2 quadros de horários, 2 com datas diferentes, quando eu entrar aqui no sábado letivo, o sistema vai entender, dentro desse início e fim, quais são os sábados letivos que existem, conforme vocês fizerem no calendário, tá? Esse outro botão aqui é alterar a data de início e a data fim. Esse aqui é o visualizar, que você pode visualizar. Então, vamos visualizar aqui no quarto ano B. Aqui, antigamente, vocês tinham o sábado aqui, ó. Tinha uma coluna aqui de sábado. Ele foi retirado e foi colocado aqui embaixo, sábado letivo. Então, aqui você vai ter a vigência do seu calendário, né? A vigência aqui você não pode mexer, que isso aqui é uma tela só de visualização. Você vai ter sua segunda, as suas aulas, a terça, as suas aulas, a quarta, as suas aulas, quinta e sexta. Aqui, lembrando que temos 5 aulas, né? Por que temos só 5 aulas aqui? Porque é turno vespertino. Se for turno matutino, 5 aulas também. E se for integral, vai aparecer 8 aulas aqui, tá? Às 4 da manhã e às 4 da tarde, para vocês colocarem os componentes, tá? Depois do botão visualizar, temos o botão alterar e o botão imprimir. Imprimir vai imprimir aquele quadro de horários lá com o timbre da prefeitura. Primeira coisa, eu vou fazer uma alteração de componente. Consultamos aqui e vamos dizer que na quinta-feira não era arte no primeiro horário e não era educação física nesse horário aqui. E eu vou ter que modificar isso aqui porque eu errei meu quadro de horário. Tá? Então, quando vocês entrarem aqui no alterar, podem ver que você não quis alterar a data, você quis alterar os componentes.
Então, quando vocês entrarem para alterar aqui, eu fiz o meu quadro errado, faltou a sexta-feira, eu fiz o meu quadro em branco. Vai ser nesse botãozinho aqui que vocês vão entrar, ó. Esse aqui, ó, alterar. Quando vocês clicarem no alterar, vai abrir o seu quadro de horário aqui, que você vai alterar os componentes de segunda a sexta. Nesse momento, você não mexe na data e você não mexe no sábado, você vai mexer nos componentes. Nós dividimos em 3 momentos as alterações do quadro. Alteração de data, alteração do componente e alteração do sábado. Por quê? Se você mexer na data, você não precisa mexer nos componentes. E se você mexer nos componentes ou data, você não precisa mexer no sábado, muitas vezes. Então, a gente dividiu em 3 momentos, porque toda vez que você mexe nos componentes e você tem faltas lançadas, você não pode ficar com aquela falta lançada naquele componente. O sistema tem que tirar aquela falta. Porque se você fizer um quadro, lançar uma falta, e depois você voltar e alterar o quadro ou componente do quadro, o sistema vai ter dado a falta para outro componente. Então, a gente vai ter que limpar essa falta aquele componente antigo, tá? Então, por isso que foi dividido em 3 momentos. Então, aqui na quinta-feira, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho arte, vamos simular que seja geografia. E aqui, vamos dizer que é mais uma aula de ensino religioso. Aqui é só uma suposição, tá? Eu sei que não é, eu sei que é arte e educação física ali. Quando vocês entrarem aqui e forem confirmar, ele vai dar uma mensagem. Toda vez que der a mensagem, toda vez que tiver essa mensagem, ele vai mexer lá nas faltas, ele vai verificar se tiver faltas no período, ou no componente, ou no sábado que você está mexendo, e ele vai fazer a exclusão daquelas faltas que estão fora do período, ou componente, ou se é os componentes, você está mexendo nos componentes, vai tirar as faltas dos componentes, tá? Então, aqui eu estou dizendo aqui, ó, ao confirmar todas as faltas e justificativas lançadas dentro do período do quadro de horário serão excluídas. Por que todas as faltas? Porque você está mexendo. Vou fechar aqui, ó. Não vou confirmar, só vou fechar para mostrar para vocês. Vocês estão mexendo nos componentes. E o sistema, quando você mexe nos componentes aqui, ele tem que tirar as faltas porque ele não sabe depois quem que estava naquele componente. Mas poderia deixar falta? Poderia. Só que vai influenciar lá no projeto quem falta faz falta. O aluno, a criança, ela pode ter uma falta que ela, na verdade, seria de português, mas está aparecendo matemática. Vai começar a gerar dúvida e vai gerar uma quantidade de faltas muito grande para a criança. E depois vão ter várias ações que vão ser feitas na unidade e por isso que a gente tem que cuidar dessas faltas. Fez o quadro errado, os componentes errados, ele vai excluir as faltas. Se eu voltar aqui, ó, para arte e educação física, que estava antes, e for confirmar, vocês vão ver que ele não vai dar mensagem. Por quê? Porque eu não alterei nada. Ó, ele simplesmente fechou a tela. Se você não altera nada no quadro, ele não dá mensagem que vai excluir nada. Se você alterar, ele vai excluir pertinente àquele período que você definiu lá. Então, nesse período, do dia 7 ao dia 15, se eu trocar um componente aqui, ele vai dar a mensagem, eu troquei o componente, eu fiz uma alteração, então ele vai dar a mensagem, ao confirmar todas as faltas justificativas lançadas dentro do período do quadro de horário serão excluídas. Aí ele fala do dia 7/2 ao 15/12. Tem unidades que lançou o quadro certo, então não vai precisar fazer essa alteração. Só façam essa alteração se realmente precisarem, senão vocês vão limpar as faltas lá, tá? Então vou dar um sim aqui. Dei um sim. Se vocês olharem aqui na visualizar aqui, pode ver que ficou aqui agora História e Ciências. Então, essa é a primeira alteração. Mexeu nos componentes, ele vai excluir as faltas porque ele não sabe o que você mexeu aqui dentro, tá? Além dessa alteração, vamos dizer que meu quadro aqui está perfeito, está certo. Eu fiz certinho ele. E eu não vou precisar mexer nos componentes. Eu vou precisar mexer na data. Por quê? No dia 14/10, que é hoje, até hoje, eu tenho um quadro de horário. A partir de amanhã, eu mudei os meus professores de horário e a hora de atividade ficou no outro dia, então eu vou criar um novo quadro de horário. Como que você vai fazer? Você vai entrar aqui, novo quadro de horário,
E você vai colocar aqui do dia 14, né? Vamos dizer que seja hoje, dia 15 do 10. Vamos ver se ele vai aqui, dia 15 do 10 de 2022. Fala, vou criar um novo quadro de horários. Aí você fala assim, mas eu vou deixar tudo em branco aqui e vou apertar em confirmar. Quando você apertar em confirmar, ele vai dar uma mensagem aqui, ó. Qual que é a mensagem que ele deu aqui, ó? Que horário criado para essa turma, quarto ano B, com data final maior ou igual à data de início. O que quer dizer isso? Vocês não tinham um quadro feito? Não tinha um quadro feito? Você não está botando as datas por cima do outro quadro feito? Então, ele não vai deixar. Não tem como ter dois quadros de horários no mesma data. Então, o que você precisa fazer quando você vai colocar um novo quadro de horário? Primeiramente, você tem que pegar essa data fim e voltar até a data que estava, a data do quadro antigo, e o próximo quadro vai partir da próxima data. Como que vocês vão mexer nesse período aqui? Então, eu tenho aqui, ó, alteração data início e data fim. Quando eu entrar aqui, você pode ver que não me mostra os componentes. Você está falando que você vai mexer na data. Vamos dizer que eu vou voltar meu quadro de horário. Hoje seria o último dia desse quadro de horário meu antigo. E a partir de amanhã, eu teria um quadro novo. Então, eu volto as datas. Se eu clicar em salvar, ele vai dar mensagem. Lembra da mensagem? Apareceu a mensagem, vai excluir as faltas. Qual que é a mensagem aqui? Ao confirmar, irá excluir todas as faltas fora do novo horário. Então, o que acontece? Se você estava do dia 7 do 2 ao dia 15, se você lançou datas, um exemplo, você já foi um professor que você sabe que o seu aluno trouxe um atestado de vários dias. Você já lançou as faltas para ele e você já colocou a justificativa do atestado. Então, você lançou hoje até semana que vem, segunda, terça, quarta, você lançou para frente. Quando eu trago um quadro de horários, a data, e determino que hoje, dia 14, é o último dia desse quadro de horário, se tiver faltas lançadas para frente, o sistema vai excluir as faltas, porque ela fica fora desse quadro de horários, tá? Então, essa mensagem está dizendo isso aqui, que ele vai permanecer todas as faltas dentro desse intervalo. As que estiverem fora, aqui está dizendo fora, se tiver uma falta lançada fora, a partir do dia 14, dia 15, o que vai ser sábado não vai ser, mas dia 17, 18, 19 foi lançado, ele vai tirar essa falta, tá? Porque eu não posso deixar a falta para entrar no outro quadro de horário. Porque aquela falta que você lançou, pode ser que naquele dia seja outro componente. E aí o sistema não vai entender que você faltou no outro componente e vai aparecer lá depois, aumentando muitas faltas dele no projeto. Quem falta faz falta. E não vai ser a realidade que está no quadro, tá? Então, quando você der um sim aqui, automaticamente ele mudou aqui para o dia 14 do 10. E se eu for criar um novo quadro agora, eu vou colocar aqui a partir do dia 15. Posso colocar dia 15? Posso. Mas dia 15 é sábado? Pode. Por quê? Pode ser que tenha um sábado letivo, né? Você não sabe ainda, pode ser que a sua unidade, esse sábado seja letivo. Então, você pode colocar a partir do dia 15. Mas eu não tenho, quero colocar dia 17. Pode também. Mas coloca dia 15 que fica mais certinho, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que seja português, matemática. Aqui, lembro que a nossa educação física estava na quinta, né? Vou mudar ele para cá. Então, a gente vai mudar aqui. Vou botar aqui qualquer uma. Vou colocar qualquer uma aqui, só de exemplo. Mas vamos dizer que eu esteja cansado e eu coloquei. E eu falar, já fiz tudo. Tá vendo aqui, ó? Fiz tudo. Tá vendo que faltou o quarto aqui, ó? No quarto horário eu não coloquei esses dois. Aí eu falei, acho que eu já fiz tudo. Vai apertar aqui, vai dizer aqui, ó, preencher todas as 4 primeiras aulas, né? Então, as 4 primeiras são obrigatórias. Então, ele não deixa você colocar, até para evitar erro de você cadastrar um quadro de horário com menos componentes, e depois tiver que alterar e tiver lançado, os professores tiver lançado falta, e você tem que perder as faltas, que não é interessante. Você pode ver que quando eu cadastro um novo quadro de horário, eu não cadastro sábado. Por que eu não cadastro sábado?
Porque enquanto eu estou fazendo esse novo quadro de horário, eu não sei ainda, o quadro de horário ele não está gravado. Então, para eu saber se existe algum sábado que ele vai lá no seu calendário escolar que você fez no início do ano lá, até antes de iniciar o próprio ano letivo, ele vai lá e verifica quais os sábados que você disse que é letivo. Só que como eu não gravei ainda, como é que ele vai lá ver? Ele não consegue. Então, eu vou confirmar. Confirmei. Agora vocês podem ver, ó. 7/2, 14/10, 15/10, 15/12. Vamos verificar se esse período aqui eu tenho algum sábado letivo. Então, eu venho aqui em sábado letivo. Agora, eu não consigo mexer nessa data, eu não consigo mexer nos componentes. Eu vou mexer aqui com sábado letivo. Sábado letivo, quando eu seleciono aqui, ele vai mostrar para mim aqui se tiver algum sábado dentro do período do calendário, do quadro de horário, né? Vai buscar no calendário dentro do período do quadro de horário. Então, do dia 15/10 ao dia 15/12, nessa unidade que eu escolhi de exemplo aqui, ela não tem nenhum sábado letivo. Se ela não tem nenhum, não precisa ser selecionado. Você confirma, ele só sai fora e está aqui de novo. Vamos olhar para esse aqui, esse período aqui, que é do dia 7/2 ao 14/10. Então, vamos entrar aqui em sábado letivo. Vamos ver se tem algum sábado letivo. Quando eu... Aqui já tem um cadastrado, que eu cadastrei de exemplo, eu vou até excluir ele. Sábado letivo. Eu entrei na alteração de sábado letivo. Então, se eu entrei na alteração de sábado letivo, eu não vou conseguir alterar a data, não vou conseguir alterar o componente, eu vou conseguir alterar somente o sábado letivo. Quando eu entrar aqui, ele está dizendo que eu tenho 3 sábados que são letivos. Como que ele sabe os 3 sábados? Ele já busca automaticamente lá do seu calendário escolar. Mas será que é isso mesmo? Dia 7/5, 11/6 e 13/8. Vamos verificar lá? Se eu entrar aqui em calendário, ó, calendário escolar, eu vou pegar o calendário dessa unidade e vou visualizar o calendário. Então, aqui, ó, no mês 5 ele falou que tinha um. Aqui, ó, dia letivo no sábado, estão vendo? Então, opa, tem um aqui. No mês 6 tinha outro aqui, dia 11/6 aqui o outro, e no mês 8 tinha outro. Ó, o do mês 8 aqui, tá vendo? Então, ele pega do seu calendário, os dias que você colocou como sábado letivo do seu calendário, e mostra lá no quadro de horário para vocês, tá? Lembrando, manutenção, formação de turma, o quarto ano B, quadro de horários aqui. Então, vamos entrar aqui no sábado letivo. Como eu fechei, já ficou um cadastrado porque eu já estava cadastrado. Aqui eu vou incluir outro, dia 11. Eu vou dizer que foi numa sexta-feira, foi a emenda de uma sexta-feira, incluir, e vou colocar dia 11 de novo, porque eu quero colocar 2 aqui. Quando eu for incluir, se eu for incluir um sábado que já está na lista aqui, ele vai dizer, ó, sábado letivo já se encontra adicionado à lista. Aí vamos colocar o mês 8 aqui, vamos dizer que foi numa segunda. Quando eu clicar em confirmar, ele vai dar a mensagem. Por quê? Se tiver algum problema com os sábados letivos, ele vai excluir as faltas dos sábados letivos dentro desse período aqui. Tá? Então, o que acontece? Todos os sábados letivos que tem do 7 a 14, ele vai excluir as faltas porque você ficou mexendo no quadro aqui embaixo. Aí eu vou clicar em sim. Pronto, já atualizei meus quadros. Como que vai funcionar as faltas? As faltas vão pegar automaticamente os componentes do primeiro quadro até o dia 14. A partir do dia 15 vai pegar do novo quadro. Então, o sistema pega automaticamente isso aqui. Se você for um exemplo aqui, ó. Olhem que esse quadro aqui, eu tenho um sábado letivo no dia 13/8. Então, eu tenho um sábado letivo gravado no dia 13/8. Digamos que eu queira fazer esse meu quadro aqui, ó, 14/10 aqui, eu quero mexer com as datas dele e quero diminuir um dia antes do sábado, ou 10 dias, 5 dias, tanto faz. É dia 13/8. Então, se eu alterar as datas aqui, ó,
Nesse quadro de horário, que eu gravei os sábados letivos, digamos que eu vou colocar dia 10/8 aqui. Ó. Quando eu for salvar, ele vai dar a mensagem, falou, ó, eu vou mexer, o que está fora do período das faltas eu vou tirar. Ok. Mas quando der um sim aqui, ele vai dar uma mensagem. Que já existe um quadro de horário criado para essa turma final igual. Então, ele não vai deixar você fazer aqui nesse momento aqui. Outra coisa, depois dessa mensagem, o que ele vai fazer? Se eu tentar reduzir a data, e tiver algum sábado dentro, que o sábado vai ficar de fora, ele vai dizer, você não pode diminuir essa data porque existe um sábado letivo. Entre lá no sábado letivo, exclua o sábado letivo primeiro, por exemplo, dia 13/8, você exclui o primeiro, salva, ele vai dizer que vai limpar o sábado letivo lá, aí depois você vem aqui e altera o quadro. O quadro de horário, as alterações que foram feitas foram essas. Foi criado um botão de alterar, para vocês poderem alterar, o quadro novo, poder de cadastrar mais de um quadro. Se você quiser mexer só na data, você mexe só nas datas, não mexe nos componentes, não exclui todos os componentes, exclui só dentro do período da data, o que está fora da data nova. Você pode mexer só no sábado letivo, sem perder nada das próprias faltas, né? Quando você for incluir um sábado letivo também. E é isso, eu acho que todas as alterações que foram feitas são essas. Eu acho que tem alguns questionamentos e perguntas aí. Vou aguardar as perguntas. Só para explicar aqui, tem uma dúvida que o calendário não está vinculado na turma. E aproveitando que você está com a sua tela compartilhada, mostra aí, fazendo favor. Onde que tem que ir para vincular esse calendário na turma? Isso. É lá no... Vai lá. Aqui, eu vou mostrar para vocês, então, essa parte do calendário, vincular o calendário à turma. Não sei se vocês já receberam essa mensagem. Vocês vão entrar aqui, cadastro. Aqui embaixo a gente tem turma. Entra em turma e aqui tem turma. Essa orientação eu encaminhei para vocês por e-mail no dia 3 de agosto. Porque tem novos campos na turma, tanto do censo escolar, como novos campos do plano de ensino. Então, no dia 3 de agosto, eu encaminhei para todas as unidades a orientação para esses campos, e nesse momento, nesse orientativo, foi para vocês também conferirem se essa turma já está com o calendário. Então, vocês resgatem lá esse e-mail que eu encaminhei dia 3 de agosto, o nome dele é Novos Campos Turma, tá? Aqui, quando você entra lá em turma, vocês vão entrar nessas turmas autorizadas que vocês têm na unidade de vocês, você tem esse botãozinho aqui, alterar. Quando você entra no alterar, ele vai abrir alteração de turma. Aqui vai estar calendário. Toda turma tem que ter um calendário vinculado para poder fazer os lançamentos do plano, fazer os lançamentos de faltas, então tem que ter um calendário. Por algum motivo eu troquei meu calendário, eu tive que criar um calendário novo porque teve alteração. Para criar um calendário novo, você pode criar um calendário novo, mas você tem que entender que tem que vir aqui na turma que está com o calendário novo e tem que modificar o calendário. Senão você vai pegar pelo calendário antigo. Então a alteração é aqui, ó, calendário, vai clicar nessa setinha, vai aparecer os calendários que você tem na unidade. Por exemplo, na nossa unidade de exemplo aqui, nós temos aqui, ó, só temos um calendário. Os campos novos são esse aqui, ó, estrutura curricular, formação, organização formas de organização da turma e unidade curricular. Esses aqui são os campos novos lá do censo que vocês têm que alimentar aqui. Uma coisa bem importante também, para quem ainda não viu, tem aqui, ó, turma unidocente. O que é uma turma unidocente? Aquele professor de referência, o professor que dá tanto os componentes de português, matemática, ciência, história. Ao invés de lançar componente por componente, tudo individual, quando você coloca aqui turma unidocente, lá nas faltas, ao invés do professor selecionar a primeira aula português, dá falta, a segunda aula português, dá falta, a primeira aula de matemática, dá falta, a segunda aula de matemática, dá falta, para o mesmo dia, ele vai selecionar simplesmente porque aqui na turma unidocente está falando que sim, ele vai selecionar um dia, por exemplo, hoje, dia 14. Então, eu seleciono dia 14 e falo assim, o aluno Maria lá teve uma falta.
A partir do momento que ele colocou dia 14, Maria teve uma falta, como o sistema é uma turma unidocente, ele entende que é para todas as aulas. Então, só vai dar falta para as 4 aulas, tá? É só para explicar para vocês, o calendário escolar, ele é tramitado pelo secretário educacional e ele é homologado pela CGL. E aí, esse calendário, ele é vinculado na turma. Da mesma forma, é a matriz, né? Então, quem tramita é o secretário educacional e quem homologa é a CGL. Outra coisa importante que é bom falar para vocês é com relação à rotina administrativa. Aí eu vou pedir para o Ellison entrar lá para vocês, lá na rotina. Então, isso foi repassado para vocês pelos assessores pedagógicos. Quem faz também esse lançamento é o secretário escolar, e quem é de creche sei que quem faz é o diretor. Então, onde que a gente vai? Você vai lá nas configurações, rotina administrativa, e vai lá no alterar. Então, tem que ir ali, lá no final, nós temos ali data limite para lançamento. Então, o que aconteceu? Quando as assessoras pedagógicas, elas dispararam essa informação, teve unidade que estava alterando a data do calendário escolar. Hoje, essa data, ela não está automática. Para 2023, a gente está tentando automatizar, ela buscar essas informações lá do calendário. Hoje não está. Então, o que teve unidades que fez? Veio aqui e alterou a data do calendário. As datas que a gente solicitou para alterar foi aqui embaixo, ó, data limite para lançamento. Aí, nós pedimos para que vocês alterassem a data limite do primeiro bimestre, do segundo bimestre e do terceiro. Então, é preciso alterar essas datas para liberar o lançamento dos professores. Então, é aqui, na rotina administrativa. É aqui também que vocês precisam atualizar a equipe gestora. Então, trocou de secretário, trocou de coordenador e de direção, é aqui na rotina que a gente precisa fazer essa alteração. Quem quiser fazer a pergunta, pode levantar a mão que a gente vai abrir aqui o microfone, tá? Lembrando, gente, que nós estamos tirando a dúvida, não é sobre o plano de ensino. O plano de ensino, nós pedimos, a Marilúcia está aqui com a gente, a coordenadora da organização curricular, que vocês procurem as assessoras pedagógicas. O nosso objetivo da reunião hoje é tratar sobre o quadro de horário. Por quê? Porque ele impacta lá no plano de ensino, tá? Boa, eu não consegui levantar a mão, mas eu queria falar. Eu pedi para digitar isso aqui, tentando ver o desenho. Eu tenho que junto com o desenho, a maioria já pediu desenho, então... Normal? Digitar normal? Né? Só desses vídeos vários numa folha só, a gente imprime os recortes e já grampeia no... Acho que fica mais interessante, né? Porque... Tem uma pergunta aqui no chat, se a data do terceiro bimestre 30/11. É que aqui, vocês estão vendo, é uma base de teste, tá? Não é a base do CIGEC. Nós estamos numa base de teste, olha lá, no endereço é gestor, tá? Não é o CIGEC mesmo. É um ambiente de teste. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone. Eu queria saber a questão do contraturno, como vai ficar cadastrando? O Anderson, você que fez a pergunta? Foi o Anderson? Isso. O Anderson, no caso das E5, tanto a sua como o Dejane, esse a gente vai tratar de forma pontual, tá bom? Boa tarde, posso fazer uma pergunta? É Valdecir, principal do Brito. Oi, ouviu, Valdecir?
Diga uma coisa, o que já foi lançado ainda permanece no sistema ou se perdeu? O que aconteceu? Permanece ainda no sistema? Os lançamentos feitos no sistema, eles não se perdem. Quando criar um novo quadro de horário, o que vai perder vão ser as faltas, dependendo conforme eu mostrei. Se eu entrar aqui no quadro e você alterar a data, o que ficou fora da data, um exemplo aqui, do dia 2, dia 7/2 a 14/10. Caso você tenha, vamos dizer que essa data aqui você coloque no dia 10/5. Se você lançou falta a partir do dia 10/5 até no mês 10, essas faltas que estão fora desse calendário antigo aqui, elas serão perdidas. Porque se você está diminuindo a data desse quadro de horário aqui, vai criar um outro com outros componentes em dias diferentes, eu vou limpar as faltas que você fez e você vai criar um novo quadro de horário, e esse quadro de horário vai estar liberado para o professor lá no diário dele, lá lançar as faltas. Se você mexer no sábado, eu vou limpar as faltas do sábado. E se você mexer no componente, eu não tenho como... se você mexer no componente, eu vou ter que tirar todas as faltas suas. Eu limpo, aí eu excluo todas as faltas. Mexeu no componente. Então, quem tiver com o quadro de horário certo aqui, não fique mexendo, trocando aqui. Porque se aparecer a mensagem aqui em vermelho, ele vai fazer a exclusão das faltas, tá? Você pode ver que aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Se você entrar num quadro de horário, colocar aqui matemática, um exemplo aqui, e for salvar, apareceu o quadrinho vermelho, é um quadro de atenção. Falou, ó, ao confirmar, eu vou excluir suas faltas. Mas se aqui você colocar um exemplo, português, vamos ver aqui. Ó, também vai excluir suas faltas. O que você pode fazer? Você pode cancelar e ele não exclui nada. Mas você mexeu tanto no meio aqui, você mexeu nos componentes aqui. Se tiver errado, vai perder. Mas quem fez certo, não é justo perder também. Então, quem fez certo o quadro de horário está tudo certinho, o quadro de horário dele não vai precisar sofrer alteração. E aí, automaticamente, os professores que fizeram em cima desse quadro de horário da turma, quarto ano B, eles não irão perder as faltas que foram lançadas. Lembrando que o quadro de horário não é um para unidade, é um por turma. Então, se você tem várias turmas aqui, ó, um exemplo, nessa unidade tem 16 turmas, vai ser um quadro de horário para cada turma, tá? Espero ter respondido a pergunta. Então, assim, dúvidas com relação ao quadro de horário, as unidades podem estar procurando os técnicos da informação estatística, e dúvidas sobre o plano de ensino, cada unidade educacional, o coordenador educacional, procura as informações com o assessor pedagógico, tá? Marilúcia, você quer falar? Isso. E quem não fez nenhum quadro de aula deve seguir esse passo a passo? Ok. A pergunta que fizeram, né? Eu não fiz nenhum quadro. Quando eu entro aqui, eu clico aqui, tá tudo em branco aqui, não tenho nada. O passo inicial é novo quadro de horário. Quando eu clicar no novo quadro de horário, vai carregar aqui o quadro, você vai colocar... é um quadro, um quadro para o ano todo. 7/2/2022 a 15/12. Vai colocar os componentes aqui, né? Aqui eu peguei uma turma de pré, então aqui vai ter campo de experiência, arte e educação física. Mas se fosse uma outra que tiver o professor, que é o unidocente, vai ter o português, matemática. Se for o professor específico, é a mesma coisa, tá? Então, você vai entrar aqui, vai colocar todos os componentes e você vai confirmar. A partir do momento que você fez isso, você tem o seu quadro de horário com a data início e data fim, todo ano, com os seus componentes. Depois que você fizer esse passo, você aqui não cadastrou ainda seu sábado letivo. Quando você gravar o calendário e o sistema falar, opa, tem um calendário. A partir do momento que você tiver o calendário, que vai aparecer uma linha aqui com o calendário que você acabou de criar, aí você vai entrar aqui em sábado letivo, e aí você vai incluir os sábados letivos que tem aqui. Aí você inclui o sábado letivo, você vai incluir o outro sábado letivo, vai colocar o dia da semana que vai corresponder. Então, você tem que, olha, você tem que saber
Esse sábado do dia 7/5, ele está fazendo a emenda de qual dia da semana? Ah, está fazendo a emenda da sexta-feira, que eu fiz a emenda lá. Esse outro quadro, dia 11/6, foi a emenda da segunda-feira, que eu teve lá no meu calendário, no meu calendário. A partir do momento que você fizer isso, você vai confirmar e vai dizer, ó, se você tinha sábados cadastrados, eu vou limpar os sábados que se tinha, e o que vai valer agora são esses 2 aqui que você tem novos, tá? Confirma? Sim, pronto, você cadastrou seu novo quadro de horário, tá? Gente, só para esclarecer para vocês, nós não estamos fazendo essa reunião para vocês alterarem o quadro de vocês. O objetivo da reunião é orientar quem não cadastrou e orientar a corrigir quem errou, porque teve secretários escolares que procurou informação estatística e relatou que errou o quadro e precisava corrigir. Então, essa reunião de hoje, o objetivo é orientar a correção e orientar quem não cadastrou. Esse é o objetivo. Então, o que que acontece? Os professores que fizeram o lançamento de falta em cima de um quadro errado, e se esse quadro hoje ele for alterado, se ele for corrigido, essas faltas serão apagadas. Por quê? Por que essas faltas serão apagadas? Se elas não forem apagadas, as faltas desses alunos serão duplicadas e elas irão para o projeto Quem Falta Faz Falta. Porque hoje o projeto Quem Falta Faz Falta, ele também está no sistema CIGEC. Então, por esse motivo que apaga as faltas, somente por este motivo. Então, os quadros errados que forem alterados terão as faltas apagadas, somente isso. Então, não é para todo mundo acabar a reunião agora e ir lá e alterar o quadro. O quadro, a gente só está orientando a corrigir quem errou. E orientando a lançar quem não fez, tá? E a orientação também é para que vocês acrescentem os sábados letivos, ok? Então, esse é o objetivo. Se ficou dúvida com relação ao quadro, vocês podem procurar informação estatística. Outra informação importante, se porventura quem não cadastrou ainda o quadro, não aparece para mim educação física, quando eu vou cadastrar lá, quando eu tento cadastrar, criar o quadro. Por que que não aparece? Porque meu professor não está atribuído. Então, é importante que vocês confiram a atribuição dos professores. Eu creio que todos vocês tenham recebido do RH a orientação de que, para conferir as atribuições, porque quem não estiver atribuído, não será possível fazer avaliação de desempenho. Para que vocês confiram se esse professor ele está ou não atribuído, qual que é o caminho que eu oriento que vocês sigam, que para mim é o mais fácil? Vocês vão lá em manutenção, mostra aí, Ellison, fazendo um favor, aproveita que você está com a tela compartilhada. Vai lá em manutenção, formação de turma. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou lá no 6º B, não apareceu para mim educação física, então eu entro aqui, lá no 6º B, eu vou ali naquele símbolo lá do menininho, que é professores, clico em cima dele, e ele vai me exibir todos os professores, inclusive os substitutos, e o período que esses professores estão atribuídos, tá? Lembrando que isso aqui é uma base de teste, tá? Não se assustem, é uma base de teste. Então, esse aqui é o caminho para vocês conferirem. Então, quando lá não aparece o professor, é porque aquele não está atribuído. Então, confiram por aqui. Então, assim, a gente espera que tenha ajudado vocês. Existe já um vídeo orientativo, nós vamos tentar fazer um orientativo, um manual e encaminhar para vocês, tá? Mas as dúvidas vocês podem estar procurando a gente, ok? Mariluce? Então, uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana. Só um pouquinho, deixa eu... Tá, nós vamos colocar no chat a lista de presença. Peço que vocês registrem a presença. Tá.
Em tempo, vou responder uma pergunta aqui. Teve uma pessoa que perguntou, quem não tem sábado letivo precisa lançar? Não, porque o sistema, ele vai buscar o sábado letivo do calendário. Então, se no seu calendário escolar não tem sábado letivo, ele nem vai trazer para você o sábado lá no quadro de horário, tá? A lista de presença está no chat. Não tem. Então, Vou falar com eles um pouco. O formulário não está aceitando resposta. Aceitando resposta do formulário. Só um minutinho que nós estamos verificando aqui. Por gentileza, enquanto vocês verificam, eu posso fazer uma pergunta? A minha dúvida é, essa parte do calendário escolar que vai no cadastro, turma, né? É para o secretário fazer isso ou o coordenador? Porque eu fui no meu SIGEC e não abre. Então, essa parte do calendário, ela é vinculada na turma. Quem vincula o calendário na turma é o secretário educacional. Isso para a CEMEI e para EMEBs e EMEBECs. Para SEICs e creches é o diretor, tá? Okay. E isso vale também para a rotina administrativa. A rotina, quem gerencia ela nas EMEBs, EMEBECs e CEMEIs é o secretário educacional. E nos SEICs e creches é o diretor escolar. Então, o que cabe ao coordenador aqui, no caso dessas instruções, é esse quadro de horário aqui com os lançamentos de falta, né? Isso, porque o coordenador, ele precisa passar para o secretário educacional esse quadro, para que o secretário lance o quadro, né? Então, assim, o que a gente percebeu? Teve unidade que não foi passado o quadro para o secretário, e ele foi lá e lançou. Então, teve unidade que aconteceu esse erro em razão disso, pela falta dessa informação. Quem conseguir preenchendo a lista, quem conseguir assinar a lista de presença, já pode ir saindo, tá? E um ótimo final de semana para todos. Feliz dia dos professores, feliz dia dos educadores. Que Deus abençoe todos vocês. Coordenadores, secretária, a gente entende o anseio de todos vocês, né, que a gente consiga finalizar esses lançamentos no SIGEC, e isso também é um anseio nosso. Então, nós estamos indo no passo a passo, a gente entende tudo que vem acontecendo, mas a gente pede mesmo a colaboração de vocês nesse momento, que vocês fiquem à frente desse processo, que vejam essas questões do lançamento do quadro de horário, para que a gente consiga superar algumas partes, para que a gente consiga finalizar todo esse processo. Desejo a todos vocês e que vocês levem para os professores de vocês um feliz dia dos professores, né? Que Deus abençoe a todos nós, né, como professores da rede municipal de ensino, e uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Patrícia, você não está por aí? Marcos aqui do Maria da Glória. Pode falar, Marcos. Só confirmando, por gentileza,
fazendo o lançamento aqui dos sábados letivos, e aí os professores vão fazer os lançamentos desse dia, né? Vai estar incluindo, no caso, vai estar aparecendo agora como letivo, lançar a falta justificativa, é isso? Só vai ser nesse dia, né? Alteração. Isso, por exemplo, se o seu quadro está certinho, você não vai alterar nem data, nem componente, você só vai cadastrar o sábado letivo. E aí, a partir do momento que você lançar o sábado letivo, já vai ficar disponível para o professor lançar aquele dia. Isso. Eu fiz alteração no 3º ano, no quadro, uma correção apenas, que estava com erro, e aí, provavelmente, então, já está válido, já eles sumiram, né, as faltas, e eu vou pedir para eles fazerem os lançamentos justificativos novamente, então. Eu compreender, é isso mesmo, né? Isso, só isso mesmo. mesmo. Beleza. Isso mesmo. Era do... Tá bom. Tá certo. Teve algum que não tinha conseguido lançar, né, no sábado, eu tinha essa dúvida, eu vou cadastrar todos agora e já pedi para eles fazerem os lançamentos. Obrigado, Patrícia. Isso mesmo, de nada.